noite de novo com vocês, nesse domingo de carnaval. A gente vai dar uma pausa hoje na série de discípulos, para a gente voltar na semana que vem, porque hoje a gente vai participar de um momento muito especial aqui juntos, que é o momento da ceia do Senhor. E eu trouxe uma mensagem que tem a ver com a ceia e que às vezes, assim, para você que caminha muito tempo com Jesus, ou para você que está começando agora, às vezes a gente fala algumas coisas, mas não tem a consciência clara do que a gente está falando. E essa expressão, Jesus, o pão da vida, a gente acabou de cantar aqui numa das canções. A gente às vezes fala isso, mas não tem uma noção muito clara do que é isso. E hoje eu quero que a gente debruce um pouco sobre esse tema e reflita um pouco sobre o que Jesus está querendo dizer quando ele fala que ele é o pão da vida. Antes da gente entrar no texto, eu vou dar só uma ideia do contexto para a gente entender por que ele vai falar que ele é o pão da vida. A gente está em João 6, o famoso capítulo que fala sobre a multiplicação dos pães. Jesus está falando, ensinando o povo, curando, fazendo milagres, e tem uma multidão lá ouvindo ele. A Bíblia diz que são 5.000 homens. Naquela época não eram contados nem meninos, crianças, né, mulheres e jovens solteiros. Era contado só os chefes de família. Então a gente tem mais ou menos 15.000, 20.000 pessoas ouvindo Jesus. O sol está se pondo, as pessoas estão com fome, Jesus se compadece dessa multidão e fala com os discípulos para servir pão para eles. Filipe diz que nem 200 denários seriam capazes de comprar pão para todas aquelas pessoas. Um denário equivale a um dia de trabalho, então nem quase o trabalho do ano inteiro conseguiria comprar pão para aquele povo todo. E aí André chega com um menininho que tinha 5 pães e 2 peixinhos, e Jesus faz daqueles 5 pães e 2 peixes uma multiplicação que dá para alimentar todo mundo, e no final ainda sobra 12 cestos, um para cada discípulo, para eles comerem. Interessante isso. E aí, a noite está caindo e Jesus decide atravessar o mar da Galileia. Só que ele escolhe um jeito diferente de atravessar, ele atravessa andando sobre as águas. Vocês podem ler isso lá no capítulo 6, mais especificamente conta lá. E os discípulos, eles vão de barco. O dia amanhece, a multidão acorda, eles percebem que Jesus não está lá. E aí eles pensam assim, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia. Vamos lá seguir ele, porque a gente se saciou com esse pão e a gente está querendo mais. E aí agora a gente entra no texto que a gente vai começar a se debruçar. Se você trouxe a sua Bíblia, ou se você quiser abrir aí no seu celular, João 6, do capítulo 25 ao 35. E depois a gente vai ler de João 6, 51 a 59. É um texto um pouco mais longo, então eu te convido a debruçar nesse texto. Se você quiser só ouvir, mas vamos prestar atenção e vamos seguir juntos. Quando encontraram do outro lado do mar, ou seja, a multidão, perguntaram-lhe, mestre, quando chegaste aqui? E aí Jesus responde, não que eles perguntaram, porque Jesus sabe que eles não estão perguntando só isso. Jesus vai um pouco mais profundo, essa é a especialidade dele. A verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. E aí a multidão, não satisfeita, continua, né? Então lhe perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou.
E aí eles vão e continuam perguntando de novo. Que sinais milagrosos mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Só um parênteses. Jesus tinha acabado de multiplicar pão para uma multidão de 20.000 pessoas e a multidão ainda está perdida. Que sinais milagrosos mostrarás? Que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito. Ele lhes deu de comer pão dos céus. E disse Jesus: não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Agora a gente vai para um outro trecho que ele continua esse mesmo raciocínio. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então, os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si. Como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? E Jesus lhe disse: Eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma, como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim, aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Jesus disse isso enquanto ensinava numa sinagoga em Cafarnaum. Engraçado, porque para um judeu é estranho esse negócio de comer a carne e tomar o sangue, porque lá em Deuteronômio, eles foram orientados a justamente não comer carne e sangue, mas Jesus não está falando aqui de uma forma literal, ele está falando de uma forma simbólica. Só que os judeus, nessa altura do campeonato, eles estavam tão presos às leis e regras que eles acabaram acrescentando à lei de Deus, que eles não conseguiam entender o que Jesus estava falando. Era duro demais para eles. E mais à frente, alguns acharam essa palavra dura demais e eles decidiram abandonar Jesus. Então, vamos mergulhar um pouco nessa palavra, vamos orar juntos e pedir a Deus que Ele fale com a gente verdades importantes hoje aqui, que tragam vida para o nosso coração. Deus, eu quero te agradecer aqui hoje, nessa manhã, por cada pessoa que está aqui, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa traduzir para elas, Deus, tudo que eu estou falando aqui, que não seja eu, mas o Senhor, Deus, tem misericórdia de nós e repousa a Tua boa mão sobre nós aqui nessa manhã, em nome de Jesus, amém. A resposta que Jesus dá para o povo revela um problema no coração da multidão. Como eu falei, eles perguntaram: Jesus, quando foi que o Senhor saiu? E aí Jesus responde: vocês estão me procurando porque vocês comeram e se satisfazeram. A multidão, ela sempre vai querer pão e peixe, ela sempre vai querer matar a fome dela imediata. E parece que isso não ficou lá no século I, parece que isso tem acompanhado a gente, né? Muitas pessoas procuram Jesus para resolver uma situação imediata, e não para segui-lo e se tornar discípulo. E Jesus dá uma resposta que vai mudar o que essa multidão está querendo. Em vez de ele dar pão e peixe para o povo, porque ele é Deus, ele pode fazer isso, né, como ele fez no dia anterior. Mas Jesus muda a fome do povo de pão e peixe para o pão da vida. E é sobre isso que a gente vai refletir um pouco. Por que que Jesus usa pão da vida e pão do céu para definir a si mesmo?
Eu e esse trem aqui, sempre a gente não combina. Então, eu já passei o contexto. Por que Jesus usa pão da vida e pão do céu, né? O que é esse pão do céu? Jesus ele vai trazer duas definições. No começo do texto, ele vai falar sobre pão do céu e pão da vida. Por quê? Pão do céu é uma expressão muito familiar para os judeus. Quando eles estão em Êxodo, atravessando o deserto, vocês lembram? Deus dava pão do céu para eles todas as manhãs. O maná descia e alimentava o povo. Então, isso é uma linguagem clara para os judeus que estão ali. E pão da vida, se a gente olha para o grego, a gente vai ter duas palavras que se referem à vida, que é bio ou zoe. Bio se refere à vida física, e zoe se refere à qualidade de vida, uma vida diferente. E é esse termo que Jesus está usando. Jesus é zoe, pão da vida, uma vida que vai além de sobreviver, uma vida que é vida de verdade. Quando Jesus fala que ele é pão da vida, ele está colocando dois contrapontos para a gente, que é sobreviver e viver de verdade. A Bíblia vai falar o tempo todo sobre vida eterna, não é assim? Ah, vocês vão ter vida eterna. E é uma outra expressão que às vezes a gente fala e a gente entende cada um à sua maneira. Mas é preciso ficar claro que vida eterna não é uma vida sem fim, não é uma existência sem fim. Vida eterna não é uma existência eterna. Por quê? Existência eterna não traz felicidade. Se a gente pensa nos filmes, sempre tem um personagem que tem vida eterna. Geralmente é uma bruxa super amargurada ou um vilão super amargurado. Por quê? Porque ele tem existência eterna. Mas ele não vive com qualidade de vida. Ele não vive zoe. Ele não vive se alimentando do pão da vida. Então, a vida eterna significa uma vida plena, com significado, com sentido, com paz, que começa depois que a gente morre? Não, que começa aqui. A gente consegue desfrutar dessa vida aqui, alimentando-se do pão da vida. A gente pode começar a sentir o gosto dessa eternidade aqui. E é claro que lá a gente vai desfrutar de tudo isso. Pensa no momento bom aí que você viveu, um momento gostoso, que você se satisfez. Esse é só um gostinho do que a gente vai viver na eternidade, dessa vida que Jesus está contando para a gente hoje. Onde eu posso encontrar esse pão? Bom, as pessoas aí fora, elas estão buscando sentido para a vida o tempo todo. Né? A gente busca sentido para a vida. Todos nós ansiamos por algo mais da vida. E não é à toa, porque foi Deus que colocou isso no nosso coração. Em Eclesiastes 3:11 está escrito: Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também colocou no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, o homem não consegue compreender inteiramente o que Deus faz. Deus fez tudo apropriado ao seu tempo. Mas assim como a multidão, a gente também quer saber onde que a gente vai encontrar desse pão. Onde que a gente vai encontrar esse sentido para a vida? Se você dá uma rolada assim no seu Instagram, você vai encontrar dezenas de pessoas apontando um sentido para você devotar a sua vida. Se você é fã do YouTube, assiste vários canais, enquanto você está vendo um vídeo ali, aparece alguém te oferecendo um propósito de vida, um sentido de vida. E a multidão procurava por isso, então isso não é uma coisa nova. E Jesus vai responder para a gente em João 6:27. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. A verdade é que cada um de nós já busca isso, como eu disse.
A gente já busca essa comida para se sentir satisfeito. Alguns vão buscar a vida eterna, a vida verdadeira no prazer. Outros vão buscar a vida verdadeira no sucesso. Outros na boa reputação, numa boa imagem, num corpo bonito. Outros no dinheiro. Aparentemente, essa busca, ela é muito excitante, ela é muito gostosa. Mas rapidamente a gente fica com fome, sabe por quê? Porque quando você acha que você atingiu aquele corpo perfeito, aquele rosto maravilhoso, quando você olha para o lado, já tem alguém que está no estágio maior que você. E aí você continua correndo atrás disso. Quando você acha que você juntou um dinheiro que está suficiente, não, agora eu estou ganhando esse tanto, tá bom? Não, a gente sempre quer um pouco mais. Por quê? Porque se a gente devota a nossa vida a isso, se a gente coloca qualquer coisa no lugar de Jesus, a gente tem uma fome que não vai ser saciada, que não consegue matar. Por exemplo, o McDonald's. Eu amo McDonald's. Eu sei que faz mal, mas eu amo. E aí eu gosto do Big Mac, porque ele é o maior. E eu não sei vocês, mas quando eu como o McDonald's, depois de mais ou menos 1h30, eu já estou com fome. Porque o negócio parece que faz assim. Por quê? É comida de mentira, não é? A gente come, logo depois a gente está com fome. É diferente de você comer um prato de comida com arroz, feijão, abóbora, um bife, uma couve, uma salada. É diferente. É isso que Jesus está falando. Enquanto vocês trabalharem pela comida que se estraga, enquanto vocês correrem atrás dessas coisas que não alimentam, vocês vão continuar com fome. Se eu fizer do dinheiro, da carreira, da minha reputação, o meu foco de vida, eu sempre vou ter cada vez mais fome. Eu nunca vou estar satisfeito. E isso é um monstro que vai engolindo a gente, que não permite satisfação. Vocês já experimentaram isso? Eu já experimentei. Eu já caí nesse ciclo de fome, come, fome, come, fome, come. É uma coisa que não tem fim. E isso vai acontecendo o quê? Se a gente comer McDonald's todos os dias, o que acontece? Estraga o McDonald's? Não, estraga a gente. Esse tipo de busca incessante vai nos estragando. A comida estragada, ela vai te estragar. Somente Jesus pode dar a vida. E Ele está sendo bem claro aqui. Ele não está dizendo assim, cada um busque o seu zoe, cada um busque o seu sentido de vida, o seu viver de uma maneira melhor. Cada um encontre o seu caminho, seja ele qual for. Não, Jesus está sendo claro. Ele está dizendo, eu sou o pão da vida. Se não for eu, você não vai desfrutar de uma vida plena. E é esse tipo de bifurcação, gente, que Jesus coloca para nós. O Fernando sempre fala isso aqui, que Jesus, ele chega uma hora que você precisa de encarar ele de frente. E essa hora aqui, a multidão precisava de encarar ele de frente e decidir se eles iam se alimentar do pão da vida ou se eles iam ficar correndo atrás de messias milagrosos. Então, Jesus está deixando bem claro para eles, se você não se alimentar de mim, você não vai desfrutar de uma vida plena. Tanto é que para alguns foi muito dura essa palavra, e eles saíram e deixaram Jesus. E logo após, Jesus viu aquilo e aí ele perguntou para os discípulos, e vocês também, vocês não vão me abandonar? E aí Pedro falou assim, como que a gente vai te deixar se só o Senhor tem as palavras de vida? Depois que a gente se alimenta desse pão, a gente não consegue mais comer outra coisa. Não é assim? Eu vim de uma família que não tinha ninguém que caminhava com Jesus. Então, assim, eles caminhavam com a religião, mas com Jesus não. E eu olhava, assim, os crentes e falava, gente, povo louco que é esse? Como assim? Tudo é Jesus? Jesus é tudo? Que negócio é esse? Eu achei estranho, mas depois que eu fui comendo esse pão da vida, eu vi que tudo é Ele mesmo. Que não faz sentido uma vida sem Ele. Então, talvez hoje você está me ouvindo aqui e está assim, mas não é bem assim, não, né? Eu vou na igreja e tudo, mas não é bem assim.
Mas conforme você for alimentando desse pão, você vai ver que é bem assim mesmo. E às vezes, mesmo a gente caminhando com Jesus, as coisas elas tendem a nos distrair muito. Então, eu quero te trazer assim para uma reflexão. Quando você acorda de manhã, qual que é o primeiro pão que vem à sua mente? São as redes sociais? Deixa eu acompanhar o que o povo fez ontem no carnaval, deixa eu dar uma olhada lá. Será que são os afazeres da casa? Hoje eu tenho que lavar roupa, eu tenho que passar, aí tenho que fazer comida, não, eu tenho que ir lá no supermercado, tenho que visitar o fulano. Será que são problemas do trabalho? Nossa, hoje eu tenho que encarar aquele projeto, tenho que terminar aquele negócio, não sei o quê. Será que são a sua agenda? Nossa, hoje eu tenho que fazer tanta coisa para aquela pessoa, isso aqui na frente, já levanta, já assenta no computador. Jesus é o alimento que não te estraga. Jesus é o alimento que vai te transformando mais parecido com Ele. Se alimente-se desse pão. E como que é esse pão? Bom, o pão do céu, primeiro, o que ele não é? O pão do céu não é um ideal filosófico. O pão do céu não são regras religiosas. O pão do céu não é uma força, uma energia. O pão da vida é uma pessoa. E isso muda tudo. Isso é uma das coisas mais importantes que eu vou falar aqui hoje. Por quê? Porque sendo uma pessoa, você pode conversar com ele, você pode ouvir dele, você pode ser amigo dele, você pode segui-lo. Então, quando você olha para as outras religiões, bom, pelo menos as que eu conheço, não tem nenhum Deus que se revela como Jesus. Geralmente os deuses, eles são distantes, você tem que fazer algo para que eles te abençoem, e se você deixa de fazer, provavelmente eles vão te amaldiçoar. E em Hebreus a gente tem que Jesus, ele é a expressão exata de Deus. Então, às vezes, se você tem dúvida, né, quando as pessoas falam, quando a gente fala aqui na frente sobre Deus, sobre a força de Deus, olha para Jesus. Porque Jesus, ele é a expressão exata de quem é Deus. Em Jesus a gente vai ter um Deus que chorou, um Deus que riu, um Deus que sofreu, que gritou, um Deus que nos chama de amigos. E aí a gente pensa assim, bom, se eu estou me relacionando com Jesus, se eu estou comendo desse pão, o que será que acontece comigo? Será que eu estou aprendendo coisas novas? Será que quando eu leio a palavra, verdades saltam para mim, e eu me vejo aqui nessa história que aconteceu há 2000 anos atrás, mas eu me vejo aqui o tempo todo? É assim que a gente desfruta da amizade de Jesus. É através de um relacionamento profundo com a sua palavra, através de um momento prioritário de oração, através de você dar prioridade a esse momento aqui hoje. Talvez você poderia ter outras coisas para fazer hoje, né? Mas você resolveu dar prioridade a esse momento. Talvez o seu dia está lotado de coisas para fazer, mas você resolve que antes de fazer qualquer coisa, você vai se alimentar, para você ter força e ficar nutrido para resolver as coisas do dia, da semana. O pão do céu, ele não é só intelectual, ele não é só religioso, ele não é só místico. Pode ser? Ele pode ser. Na música, a gente tem várias pessoas que expressam a grandeza de Deus, no cinema, na literatura, mas isso ainda não é se alimentar do pão. Isso são expressões, mas isso não é se alimentar do pão. Quando você está se alimentando do pão, você vai estar atento. Você vai estar atento ao que Deus está fazendo, atento a como Ele quer te usar.
você vai conseguir reorganizar a sua vida, dar prioridade a isso, ser um presente na vida das pessoas que estão ao seu redor, assim como Jesus era. Você vai comendo do pão e vai ficando mais parecido com Ele. Jesus, Ele deu a vida dele para nos mostrar que nós somos a prioridade dele. Como Deus, Ele poderia ter vindo e poderia ter feito as coisas num estalar de dedos, mas Ele resolveu se dar por nós, Ele resolveu colocar cada um aqui como prioridade. E isso tem a ver com o nosso próximo ponto. Como que é esse pão que me dá vida? Como que esse pão me dá vida? A multidão perguntou, né, para Jesus: a gente quer desse pão, dá-nos sempre desse pão, Senhor. E aí, Jesus respondeu para eles de uma maneira bem contundente: esse pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Muitas pessoas ainda pensam que Jesus, ele é apenas um bom exemplo moral, um bom professor, um bom mestre. Mas pensa comigo, se Jesus fosse só isso, ele não ia ser alguém que eu ia ter vontade de seguir. Por quê? Ele é um ideal muito difícil de alcançar. Ao invés de eu me sentir estimulado a segui-lo, eu ia me sentir desestimulado, porque eu pensaria assim: poxa, eu nunca vou chegar nesse nível. Olha como que Jesus é, Ele deu a outra face, Ele perdoou seus inimigos. Então, Jesus não é só um mestre, Ele é muito mais do que isso. Para a gente entender melhor e fazer uma alusão à alimentação, imagina que a gente tem um pão quentinho aqui sobre a mesa, tem um pão aqui, ó. Sabe aquele cheirinho de pão que a gente sente na padaria, quando a gente passa perto? E aí a gente sente aquele cheiro, a gente elogia o pão e fala: nossa, que pão bonito, que pão gostoso. Mas isso não vai matar minha fome. Enquanto o pão permanecer inteiro, intacto, ele não vai matar minha fome. O que eu preciso fazer? Eu preciso partir esse pão. O pão precisa ser partido para me trazer vida. Se ele permanecer intacto, ele não vai me trazer vida. Eu preciso comer o pão. Vai pensando aí, por que Jesus se comparou com o pão? Jesus, ele não permaneceu intacto. Ele teve que ser partido pela vida do mundo. E é assim que Ele nos dá a vida, dando a sua vida por nós. O pão da vida foi partido para que a gente se tornasse inteiro e completo. Foi só assim. Como que eu vou receber esse pão? Como que eu vou receber essa dádiva? Como que eu vou receber essa graça? A multidão perguntou isso: Senhor, como que a gente vai receber isso? O que eu preciso fazer? Lembra, eles estavam acostumados, lá no século I, haviam vários mestres, vários rabis, eles ensinavam o povo a lei, mas eles também acrescentavam várias regras à lei. Não é assim hoje? Pensa nos líderes religiosos, eles ensinam a palavra, eles ensinam alguma coisa ali, mas eles colocam bastante regras. Mas para você receber isso, você tem que fazer isso, para você não receber, para você não ser amaldiçoado, você tem que deixar de fazer isso, não é assim? E então a multidão estava acostumada com isso. E aí eles vão perguntar para Jesus: Jesus, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Qual que é o nosso papel? O que a gente precisa fazer? E aí Jesus vai responder de uma maneira muito simples, mas não simplista, porque às vezes também a gente confunde isso. A obra de Deus é esta: crer naquele que Ele enviou. Então, esse pão, gente, a gente não vai merecer ele. Não adianta. Não tem nada que a gente faça que a gente vai merecer. Esse pão, ele não é fruto do nosso trabalho. Não é um merecimento.
A obra de Deus é esta: crer naquele que Ele enviou. Tem simplicidade maior do que isso? Crer, confiar, depositar a nossa esperança na obra de Jesus? É simples, mas não é simplista. Por exemplo, quando eu decidi caminhar com Jesus, há 20 anos atrás, eu tinha 16 anos. Vocês descobriram a minha idade. Mas isso não é problema, não. Então, quando eu decidi caminhar com Jesus lá atrás, há 20 anos atrás, eu decidi participar, ter Ele participando da minha vida, estar atenta ao que Ele queria fazer, como que eu podia ser um presente na vida das pessoas que estavam perto de mim, como que eu ia me alimentar desse pão. E aí, então, se eu conheci Jesus lá atrás, né, como muitos aqui, talvez tenha pessoas que estão caminhando com Jesus há muito mais tempo do que eu, ou talvez você comeu desse pão ontem, ou está comendo dele agora, significa que, beleza, eu comi desse pão há 20 anos atrás, então eu não preciso fazer mais nada. Eu já criei lá atrás, então eu não preciso de fazer mais nada. O que eu falei? O evangelho é simples, mas ele não é simplista. A gente não pode ser tão prático assim, senão a gente vai caminhar para um outro lugar, e que tem muita gente também que caminha para isso, e que acha que, bom, se eu já aceitei Jesus, está resolvido. Só que não é bem assim, isso é uma mentira. E para a gente entender isso, a gente precisa de ter claro por que Jesus se comparou a uma refeição. Não foi à toa, gente. Jesus, ele é brilhante, né? Porque ele fala profundamente com a gente, verdades que talvez a gente não entendesse. Poxa, ele está se comparando a um pão, que coisa simples. Não, é muito profundo. Por quê? Porque uma refeição, ela precisa ser apropriada pessoalmente. Ou seja, não adianta eu chegar aqui, elogiar esse pão, elogiar essas uvas, se elas fossem de verdade, e falar, nossa, mas que uva bonita, nossa, que bolo maravilhoso, que pão delicioso. Não, eu não posso só elogiar a comida. Uma refeição, ela precisa ser apropriada pessoalmente. Você pode acreditar em Jesus. Eu posso ter acreditado, Jesus pode ter me encontrado há 20 anos atrás. Mas se eu não me apropriar dele pessoalmente, isso não vai me satisfazer. Você pode vir aqui domingo após domingo, você pode participar dos grupos de vida, mas se você não aprofundar no seu relacionamento com Jesus, isso só vai ser mais uma tarefa da sua agenda. Isso só vai ser mais um não que você vai ter que dar para alguém. Ah, eu não posso porque eu vou na igreja. E quando você não vier, você vai sentir um peso danado, porque, nossa, eu não fui lá na igreja. Mas não é isso. Você precisa se aprofundar no seu relacionamento com Jesus. Como? Através da oração, da leitura da palavra, desses momentos aqui. Só que tem uma segunda razão por que Jesus se comparou a um alimento. Porque eu comi de Jesus lá há 20 anos atrás. E aí eu posso chegar para vocês e falar assim, eu conheci Jesus há 20 anos. E aí? O que mudou? Vou dar um exemplo mais claro. É a mesma coisa de eu chegar para a Sara e falar assim, nossa, Sara, a gente foi lá no rodízio do Bar do Nem, aquela quarta-feira, nossa, eu comi tanto lá e tudo, mas isso é na sexta-feira. A Sara, Lu, mas hoje já é sexta-feira, você não se alimentou mais? Você está cheia desde quarta? Não. Por quê? Porque o pão, a gente precisa se apropriar dele continuamente. Todos os dias a gente precisa comer do pão. Não adianta eu comer desse pão lá quando eu tinha 16 anos e hoje nada. Não adianta você comer do pão até o momento em que você se batizou e depois você não lê a Bíblia mais, não tem um momento de oração. Não adianta você comer do pão só aqui nessas 2 horas que a gente tem no domingo. Você precisa se alimentar do pão continuamente. Ninguém fala assim, eu vou tomar café aqui. As pessoas que fazem jejum intermitente talvez podem falar isso, mas nem o pessoal da turma do jejum intermitente consegue ficar tanto tempo sem comer. Então, você não consegue falar assim, eu tive uma refeição só hoje e estou pronto.
Se você for da turma de quem gosta de comer, e eu sou dessa turma, você toma café e já pensa, o que eu vou fazer para o almoço? Né? Assim, o que eu vou comer na janta? Eu vou lá no shopping, o que eu vou comer lá no shopping? Sempre a gente está pensando em se alimentar. É por isso que Jesus se compara ao pão, ao alimento. Porque era para a gente ficar assim. Poxa, eu me alimentei aqui de Jesus hoje, que massa, eu descobri que Ele é o pão da vida, que Ele me alimenta de verdade, mais do que qualquer outra coisa que eu fico buscando aí fora. Não, mas eu vou querer me alimentar mais. A Lu falou que os discípulos vão abandonar Ele, deixa eu ler lá, o que é isso aqui? A Lu falou sobre Êxodo, deixa eu me alimentar mais. É isso que Jesus está querendo trazer para a gente, para que a gente tenha fome dEle, para que a gente se alimente dEle todos os dias. Só que alguns judeus, eles entenderam errado. E de uma maneira, assim, muito simplória, né? Eles pensaram assim, poxa, Jesus está querendo que a gente coma da carne dele, tome do sangue dele. Não era isso que Jesus estava falando. Ele estava falando que as pessoas precisavam se alimentar dele continuamente. Por quê? Ele iria partir. Ele não ia estar ali com eles o tempo todo. Ia ter os discípulos que iam transmitir a mensagem para quem tivesse fome, e é por isso que hoje a gente está aqui. Não é para a gente se alimentar, se empanturrar disso e ficar só com a gente. É para quando a gente estiver lá no salão fazendo a unha, e uma mulher começar a reclamar da vida, você dá para ela um pedacinho de pão da vida. Quando você estiver lá no seu trabalho, e tiver uma pessoa amargurada, cansada, sofrendo muitas lutas, é para você pegar um pouco do seu pão e repartir com ela. É isso que Jesus está encorajando aqui domingo após domingo. Não é para a gente vir e ficar se empanturrando o tempo todo. Essa chave, ela precisa de virar. A gente precisa também de começar a distribuir esse pão que a gente está comendo. E tem que ser continuamente. Tem que ser todos os dias. Sabe por quê, gente? Pelo menos eu acordo todos os dias desconfigurada. Todos os dias eu acordo precisando de ser reconectada, precisando de ser relembrada de coisas importantes. Precisando de ser relembrada sobre o pão, sobre quem é o pão verdadeiro. Sabe por quê? O Teco está ali, ele pode falar. Senão eu acordo de manhã e corro para o WhatsApp. Por quê? A minha agenda está lá. Meus clientes estão lá, clamando. A multidão está clamando. E aí eu tenho que ser relembrada. Qual que é o pão que vai te alimentar? É o WhatsApp? É Instagram? É academia? É correr atrás de dinheiro sem parar e ver na bolsa o que está dando mais, o que está dando menos? Será que é isso? Hoje eu te encorajo a se alimentar desse pão. Se alimentar diariamente desse pão. E fazer uma autoavaliação sobre qual pão você tem escolhido, sobre qual tem sido a sua prioridade na hora de se alimentar. Você tem ficado só ali no fast food? Você tem vindo aqui domingo, aí você sai ali, já esqueceu tudo, não debruça sobre a Bíblia nem um minuto da sua semana, não para fazer uma oração, para ouvir uma pregação no YouTube, para participar de um grupo de vida, uma noite da sua semana você dedicar a um grupo de vida, estar ali com aquelas pessoas. Não para receber, mas para compartilhar, para ser presente na vida do outro. É para isso que Deus nos chamou. As pessoas aí fora falam assim, para você ser uma bênção. Bênção é presente, para você ser um presente na vida do outro. Quando Deus ele nos abençoa, Ele não está nos enchendo de presentes, Ele está nos tornando um presente. E comer desse pão, gente, não é para que Jesus fique mais feliz com a gente ou mais triste, não. Isso não vai mudar. A gente precisa de crer nele. Mas se alimentar desse pão vai mudar a gente mesmo. Nós vamos ser transformados. O pão, ele faz bem para nós mesmos. Então, o que eu quero te dizer nessa manhã é: se alimente do pão da vida. Dê prioridade a esse pão. E veja a sua vida sendo transformada de migalha em migalha, a cada mastigada. Será que vai ser igual para todo mundo? Eu vou me alimentar do pão todo dia e vou saber tudo sobre Jesus? Não, gente, não é isso que ele está falando.
Está falando para você se alimentar dele, para você dedicar um momento importante da sua vida a ele. E isso vai trazer uma transformação para você mesmo, mas que só você pode experimentar isso. Se você não guardou nada do que eu disse aqui, guarde essas duas coisas. O pão, ele precisa ser apropriado pessoalmente, é você. Não é sua esposa, não é seu marido, não é seu filho, não é sua mãe. É você que precisa de se apropriar do pão. E o pão, ele precisa ser apropriado diariamente. Todos os dias comendo um pouquinho. Todos os dias comendo um pouco. Eu queria que você abaixasse sua cabeça e pensasse um pouco sobre essa reflexão que a gente fez aqui hoje. Fizesse a sua própria oração. E tenha um tempo aí para você digerir esse pão. Digerir o que Deus já fez na sua vida. Digerir um pouco sobre os pães que têm tomado o lugar do pão da vida na sua vida. Digerir um pouco sobre a sua fome. Você tem fome de quê? Já dizia o poeta, você tem sede de quê? Jesus, eu quero te agradecer por essa manhã, Senhor, por cada um que veio aqui, que dedicou esse tempo, Deus, para te ouvir, para dar um abraço em alguém, compartilhar da vida. Mas eu quero te agradecer mais, Senhor, porque o Senhor foi partido por nós. O Senhor poderia ter ficado intacto, porque o Senhor é Deus, dono de tudo. Mas o Senhor se partiu por nós. Se partiu para que a gente pudesse tomar desse pão e desfrutar da vida. Vida que nenhum outro pão pode dar, Senhor. Vida verdadeira, vida profunda, vida plena. Desfrutar de paz, mesmo nos momentos mais difíceis. É isso que esse pão dá. Então, Deus, que o Senhor possa nos encorajar, que o Teu Espírito Santo possa nos encorajar manhã após manhã, para que a gente possa se alimentar desse pão. Para que a gente possa dar prioridade a esse pão. Para que a gente tenha vida e vida em abundância. Para que a gente tenha Zoe, vida plena. Dá-nos essa dádiva, Deus. Dá-nos essa graça. Tem misericórdia de nós quando a gente faz escolhas erradas, porque eu sei que é difícil, às vezes as coisas elas vão engolindo a gente. Mas se a gente está alimentado, a gente consegue percorrer a maratona até o final. Combater o bom combate, guardar a fé, guardar a confiança no Senhor. Então, dá-nos fome de Ti, Deus. E sacia a nossa fome com o Teu pão, de uma vez por todas. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.